Avante palestrinos e palestrinas, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Do derby, do clássico aí contra o Corinthians. O Palmeiras, que até o momento, neste ano de 2026, tá invicto nos clássicos, né? E este jogo contra o Corinthians era um jogo que tinha uma importância muito maior do que foi, por exemplo, o jogo contra o Santos e até mesmo o jogo contra o São Paulo, né? É claro que havia todo um contexto por trás disso, né? Principalmente pela temporada do ano passado, na qual o Palmeiras sofreu bastante com o rival, né? O Palmeiras acabou perdendo o título, foi eliminado em casa na Copa do Brasil, teve apenas uma vitória, enfim, todo um contexto, né, da temporada passada, todo esse peso da temporada passada foi jogado para este jogo, né? E muito se falava aí de, pô, se o Palmeiras não ganhar, o Abel tem que ser mandado embora, se o Palmeiras não ganhar, precisa demitir o Abel. Então foi um jogo que todo jogo contra o Corinthians é sempre muito importante. A gente sabe que o peso de um derby é enorme. A gente sabe o quão importante é jogar um derby, é ganhar um derby, independente do campeonato, independente se é um amistoso, se é um campeonato paulista, brasileiro, não importa. Nós sabemos da importância de ganhar um derby. Porém, para o Palmeiras vinha toda essa questão, né, da temporada passada, todo esse peso, o fato do Palmeiras não estar jogando bem neste ano, não só neste ano, né, mas a gente pode colocar aí desde 2024 que o Palmeiras não apresenta um futebol tão bom. Então tinha essa questão também em campo. E obviamente, fora de casa, né, o rival que ganhou aí títulos recentemente. Enfim, tinha todo esse peso, tinha todo esse clima. E foi um clima... Fazia tempo que eu não via um derby tão pegado, um derby tão... Sabe, o pessoal tretando, brigando. Fazia tempo que eu não via um derby assim. E foi assim ontem, né? E o Palmeiras acabou vencendo aí por 1-0 com gol do Flaco Lopes. Bom, falando assim, rapidamente, né? O Palmeiras, se a gente for colocar no papel, no primeiro tempo o Palmeiras não jogou bem, né? Muito pelo contrário. O primeiro tempo foi de dominância total do Corinthians, né? O Corinthians que dominou o primeiro tempo, teve oportunidades de fazer um gol no primeiro tempo. A oportunidade mais plausível foi com o Memphis Depay, né, no pênalti, que vamos aqui ao debate do pênalti, né? O Rafael Claus, que muitos dizem que ele é palmeirense, né, mas acho que depois do jogo de ontem esse mito pode cair por terra, né? Porque ele marcou pênalti do Carlos Miguel em cima do Gustavo Henrique, o zagueiro do Corinthians. Eu acho um absurdo. Ele alega que ele socou a cabeça do Gustavo Henrique. Ok, que ele não socou... De fato, ele não socou a bola, mas falar que ele socou a cabeça do adversário também é um exagero. E ele acabou marcando o pênalti, enfim. Um pênalti que, na minha humilde opinião, não foi pênalti, tá? Um pênalti completamente absurdo, marcado pelo Rafael Claus, que muitos dizem ser palmeirense, né? Tá aí esse mito caindo por terra. Então, na minha opinião, não foi pênalti. O Rafael Claus errou absurdamente em ter marcado aquele pênalti. Mas não, eu acho que além da marcação do pênalti, que ficou mais registrada ali, mais bem registrado, foi a malandragem do Andreas Pereira. E aí que tá, vamos falar da questão malandragem, né? O Palmeiras que teve uma reformulação grande no elenco, muitos jogadores saíram, muitos jogadores vieram. Então, se vamos colocar no papel hoje, dos jogadores que são titular no Palmeiras hoje, apenas Gustavo Gomes e Murilo vêm de uma leva mais antiga. O Gustavo Gomes, desde 2018. O Murilo, se eu não me engano, o Murilo chega no Palmeiras em 2021, 2022, eu não lembro bem, né, qual foi o ano exato, mas ele chega neste período. Então, são os jogadores mais antigos neste elenco do Palmeiras, jogadores que estão há mais tempo. Então, eles já estão, de uma certa forma, mais habituados em jogar um derby, entender o que é um derby. Porém, de outro lado,
A gente tem jogadores que também chegaram recentemente e ainda não entendem exatamente o que é um derby, o que é um Palmeiras e Corinthians. E é justamente isso que eu acho que faltou pro Palmeiras no ano passado. Jogadores novos que ainda não entendem o que é jogar no derby, o que é jogar um jogo contra o Corinthians, né? Não à toa que as eliminações pro Corinthians no ano passado, a perda do título, os jogos que o Palmeiras não ganhou, pesaram em muito para ter todo aquele reboliço dos caras quererem mandar o Abel embora. Então, por parte da torcida, obviamente. Então, tinha toda essa questão. Então, faltava o quê? Malandragem. Sabedoria em saber o que é jogar um derby, o que era jogar um Palmeiras e Corinthians. E ontem, o Palmeiras... No primeiro tempo não, tá? Porque o primeiro tempo do Palmeiras realmente foi muito ruim. O primeiro tempo do Palmeiras foi assustador, na verdade. Foi algo terrível que eu tava assistindo o jogo, assim, desesperado, porque com muita sorte o Palmeiras não saiu perdendo no primeiro tempo. Se não fosse, por exemplo, o pênalti perdido pelo Memphis Depay, o cenário poderia ter sido outro. E, enfim, o Palmeiras jogou muito mal no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo melhorou. O Palmeiras melhorou no segundo tempo. Entrou com outra postura. Entrou com mais garra, com mais gana, mais guerrido no jogo. Batendo mais, chegando com mais vontade, dando carrinho, catimbando. O Palmeiras catimbou. Eu, sinceramente, não lembro qual que foi a última vez que o Palmeiras catimbou tão bem um jogo igual ontem. E, falando em catimba, meus parabéns, claro, ao Andreas Pereira. Pela malandragem, muitos vão falar, mas é antidesportivo e tal. Rapaziada, vamos ser bem sinceros aqui. O Ranieri deu uma entrevista depois do jogo. Ele mesmo falou, se fosse o Corinthians fazendo isso, o pessoal tava aplaudindo da mesma forma. No caso, os torcedores. E ele falou que não adianta chorar, e realmente não adianta chorar, é malandragem. O futebol tem as suas malandragens. E o Andreas Pereira foi malandro. Faltou o quê? Malandragem da parte do Corinthians. Não chegou nenhum jogador do Corinthians ali pra tentar tirar o Andreas Pereira. O Andreas Pereira não tem culpa disso. Ele fez a malandragem, o Memphis Depay acabou perdendo o pênalti. Enfim, o Carlos Miguel fez cena no segundo tempo. Não só no segundo, mas no primeiro também, demorando pra cobrar tiro de meta. E isso faz parte do jogo. Foi malandro. O Palmeiras conseguiu ser malandro no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu catimbar no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu fazer cera e irritar o adversário no segundo tempo. E olha, sinceramente, clássico se ganha. O clássico não se joga bonito. O clássico tem que ganhar o clássico. O Palmeiras não jogou bem. No primeiro tempo, horrível. Segundo tempo, melhorou. Ainda assim, em alguns momentos do jogo deu uma derrapada, mas foi muito melhor, ou pelo menos um pouco melhor, do que foi no primeiro tempo. E resultou no gol. O Palmeiras acabou fazendo o gol. Então o Palmeiras melhorou no segundo tempo, o Palmeiras foi mais malandro, o Palmeiras foi mais catimbeiro, o Palmeiras fez cera. E é isso, o Palmeiras, esses jogadores que chegaram recentemente, precisam entender que um derby se joga dessa forma. Um clássico se joga dessa maneira. É malandragem, é catimba, é cera, é dessa forma, é provocando o adversário. É assim que se joga um derby, é assim que se joga um clássico. E isso vale para Palmeiras e Santos, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, mas principalmente pro derby, que é um jogo além, né? É um clássico diferente, tanto para o torcedor rival, tanto para o torcedor palmeirense. É um jogo diferenciado. Então, fez bem a malandragem. Marlon Freitas, cara, o Marlon Freitas tem me impressionado muito. Tem sido um jogador fundamental, uma peça muito importante no meio-campo, líder dentro de campo, orienta os jogadores. Também foi muito bom, fez bons desarmes, ajudou na marcação, catimbou também. Então isso faz parte do jogo. E o Palmeiras conseguiu fazer isso no segundo tempo. E é o que acabou resultando na vitória por 1-0. Poderia ter sido 2, né? Se o Luigi não tivesse perdido aquele gol, mas enfim. Mas o Palmeiras foi malandro e conseguiu ganhar o jogo nessa malandragem. Malandragem também ganha jogo, não adianta só jogar bem, tem que ser malandro. E o Palmeiras conseguiu fazer isso. Então, a postura do Palmeiras no segundo tempo foi uma postura que agradou. Agradou a todos os torcedores, me agradou. Porque é dessa forma que tem que ser. É dessa maneira que tem que ser. É assim que se joga um derby, é assim que se joga um clássico. É assim que se joga um jogo importante. E foi
Um jogo que, de uma certa forma, deu uma aliviada muito grande pro Palmeiras, né? O Palmeiras que vinha de uma sequência complicada, né? Tinha ganhado alguns jogos no Campeonato Paulista, não jogando tão bem. E aí perdeu pro Novo Horizontino, né? Por 4-0. E ali deu uma estremecida muito grande, né? Porque um time como o Palmeiras, com todo respeito ao Novo Horizontino, mas o Palmeiras não pode tomar 4-0 de um time de segunda divisão. É inadmissível, ainda mais com o elenco que tem hoje. Então o Palmeiras veio desse resultado ruim, empatou na estreia do Campeonato Brasileiro, né, na qual estava ganhando aí o jogo por 1-0, tomou a virada e depois empatou. E aí jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tudo bem que foi com um time alternativo, mas perdeu, jogou mal. E o Palmeiras deu uma certa resposta, vamos assim dizer, no jogo contra o Vitória, no Campeonato Brasileiro, que, vamos ser bem sinceros, era mais do que obrigação ganhar aquele jogo, porque estava jogando em casa, né, na Arena Barueri, mas jogando como mandante, e pegando um adversário que vai brigar para não cair este ano. E, aliás, um adversário que deu trabalho pro Palmeiras no ano passado, né? O Palmeiras não conseguiu ganhar do Vitória em 2025. Consegue ganhar em 2026. Ganhou de 5-1. Então foi um jogo que deu uma aliviada, mas ainda assim a questão do clássico era o que pegava, né? O pessoal ainda estava falando, beleza, meteu 5 no Vitória, mas o importante é o jogo do clássico contra o Corinthians. E o Palmeiras deu, de uma certa forma, a resposta ao torcedor. Eu diria que agora o Palmeiras tem uma certa paz, né? O Abel agora está com uma certa paz com a torcida. Claro que não estou dizendo que agora a torcida ama o Abel. Assim, o Abel merece críticas, tá? Eu não estou aqui querendo defender ele, porque ele merece sim críticas. Porque o Palmeiras não tem jogado tão bem, o Palmeiras tem apresentado dificuldades. Mas estes jogos, né, contra o Vitória, principalmente contra o Corinthians, foram 2 jogos que dão um certo alívio para o treinador, um certo alívio para esse Palmeiras se preparar melhor aí para o restante da temporada, né? Ou pelo menos para esse restante do Campeonato Paulista, né, vamos assim dizer. O Palmeiras que está classificado para as quartas de final, então o Palmeiras tem um alívio. Ganhou o derby, tá aliviado. Não tem aquela pressão toda agora. Então, assim, para se ver a importância de ganhar um derby. Então, fica aqui realmente um ponto positivo para essa postura do Palmeiras no segundo tempo. Fica aqui esse ponto positivo por essa malandragem. Por mais que não tenha jogado tão bem, mas foi malandro, conseguiu dentro da malandragem ganhar o jogo e faz parte. E foi uma vitória importante. O Palmeiras ganha aí os 3 clássicos que disputou no ano por enquanto, né, invicto nos clássicos até o momento. E seguimos, né? O Campeonato Paulista, Palmeiras classificado para as quartas, agora tem que esperar aí para ver em qual posição vai ficar, né? Para definir qual vai ser o adversário. Mas jogo importante, vitória importante na casa do adversário contra o maior rival, para dar um alívio, para dar um respiro. E palmas aí para alguns atletas do Palmeiras, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Carlos Miguel, que foi muito bem mais uma vez. E esse time aí precisa criar essa casca. Eu espero que consiga, pro restante da temporada, criar essa casca, criar essa malícia. Porque tem jogadores ali que sabem disso. Gustavo Gomes é um cara mais antigo, tem o próprio Andrés, que tem experiência na Europa, tem o Marlon Freitas, que é um jogador experiente. Então, esses jogadores serão importantes para esse Palmeiras, para a rapaziada mais nova que tem chegado, para essa molecada da base que tem subido aí nos jogos, para o pessoal mais novo que chegou, Kelvin, né, Gifté, o Sousa, enfim, esses jogadores que ainda não têm uma certa, né, não sabem exatamente, não tem aquela malandragem, entender o que é a importância desses jogos. Então eu espero que o Palmeiras, através deste jogo, consiga criar essa casca e consiga aí pro restante da temporada criar esse escudo para conseguir, nesses jogos importantes, ter essa mesma atitude que teve no derby. Fechou, rapaziada? Mas é isso. Esse é o vídeo aí falando um pouquinho do clássico contra o Corinthians. E bora pra frente que tem mais jogos aí. Estamos classificados para as quartas de final. E agora é só esperar
o nosso adversário na competição. Fechou, rapaziada? Um abraço, tamo junto. Falou.